Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões sobre concordância. Trabalharemos no vídeo concordância verbal, principalmente os verbos haver e fazer. Vamos então, número 1. O verbo haver, em muitos casos, não tem sujeito, porque é um verbo impessoal. Em qual das frases a seguir o verbo grifado apresenta sujeito? Então, eu tenho aqui 4 opções com verbos impessoais, ou seja, verbos que não apresentam sujeito. É o caso aqui, ó, da letra A, verbo que literalmente indica um fenômeno da natureza. Quando escureceu, os homens voltaram do trabalho e a cidade dormiu. Vamos lá, então. Outro verbo impessoal é o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Faz 3 semanas que a família de Lúcia viajou. Mais um verbo impessoal é o verbo haver no sentido de tempo decorrido, tempo passado. Há muitos anos, Joaquim trabalhava naquele escritório. Então, aqui, ó, também, né? E na letra E, o verbo ir, na indicação também de tempo passado. Vai para um mês que papai encontrou-se com seu irmão. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza e que indicam tempo decorrido são verbos impessoais, verbos que não apresentam sujeito, por isso sempre se encontram ali no singular. Então, a opção em que o verbo apresenta sujeito é a opção B. Existirá um homem honesto no reino. O verbo existir, ele é um verbo que apresenta sujeito. Então, vamos lá. Um homem honesto no reino, sujeito. Existirá. Então, vamos lá. Um homem honesto existirá, tá? Sujeito no singular, verbo no singular. Se por acaso o sujeito estivesse no plural, o verbo teria que concordar, porque é um verbo pessoal, é um verbo que apresenta sujeito, tá? Uns homens honestos no reino existem ou existirão. Número 1, letra B. Número 2, observe o vocábulo grifado, que é o verbo haver no sentido de existir. Há 2 contribuições fundamentais nesse encontro. Uma mestiçagem do corpo e uma mestiçagem da cultura. Então, o verbo haver no sentido de existir, né? Há 2 contribuições. No caso do verbo haver no sentido de existir, ele será também impessoal. Não tendo sujeito, ficará sempre no singular. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada com o mesmo sentido, tá? Vamos lá. Na letra B, o verbo haver está no sentido de tempo decorrido, não a vejo há dias. Na letra C, também o verbo haver está no sentido de tempo passado, decorrido. Há um ano esperamos notícias. Na letra D, também. Há horas ouço a mesma história. Então, letras B, C e D, o verbo haver está no sentido de passado. Na letra E, o verbo haver está formando uma locução verbal, cujo verbo principal é o verbo chegar e o verbo haver é o verbo auxiliar. E ele denota ali um desejo, uma vontade. Ela há de chegar, tá? Então, deixa eu ver aqui.
Também não pode ser a letra E, tá bom? Então, a opção em que o verbo haver está no sentido de existir é a letra A. Há de haver, há de existir várias reclamações desse tipo. Há de haver é uma outra locução, mas o verbo haver, no sentido de existir, é o verbo principal da locução. Com isso, toda locução, o verbo auxiliar, que é o próprio verbo haver também, tá? Ficará no singular. Então, vamos memorizar locuções cujo verbo haver é o verbo principal e ele está no sentido de existir, a locução fica no singular. Outros exemplos: pode haver, deve haver, costuma haver, precisa haver, são locuções que geralmente ficarão ali no singular quando o verbo haver apresentar o sentido de existir. Então, número 2, letra A. Vamos agora a número 3. Assinale a alternativa em que o verbo haver não está empregado corretamente. Então, vamos lá procurar a opção errada. Deixa eu ver aqui. Olha, letra C. Já procuro aqui a letra C, ó. Procuro e acho o erro aqui na letra C. No futuro, haverá naves espaciais viajando para as estrelas. O verbo haver, no sentido de existir, verbo impessoal, sempre no singular. Número 3, letra C. As demais opções corretas, tá? Número 4. Escolha a alternativa em que o emprego, né, do verbo ou da locução verbal na frase não corresponde à norma culta da língua portuguesa, né? O enunciado é enorme, mas simplificando, assinale, né, a opção incorreta no uso do verbo, né, ou da locução verbal. Vamos lá então, ó. Vamos à procura da opção incorreta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, letra E. Tá? Sempre poderão haver novas respostas para o problema. O erro está aqui, pessoal. Ó. A locução verbal, dois verbos com valor de 1, o verbo haver no sentido de existir, poderão existir. Se o verbo haver está no sentido de existir, toda locução deve ficar no singular. O verbo auxiliar deve ficar no singular, tá? Porque o verbo principal, ele sempre fica congelado, né? No infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No caso aí, no infinitivo. Então, vamos lá. Locuções que apresentam o verbo haver no sentido de existir como verbo principal, a locução ficará no singular. Então, corrigindo, sempre poderá haver novas respostas para o problema. As demais opções estão corretas, tá? Número 4, letra E. Número 5, assinale a alternativa correta, no que se refere ali ao emprego do verbo haver. Vamos ver aqui a opção correta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Olha. A letra A está incorreta, né? Deve haver leis. O que eu acabei de explicar, né? A locução tem que ficar no singular. Eu não sei, doutor, mas deve haver leis.
Então, a letra A não pode, porque eu estou atrás da opção correta, tá bom? Letra C também não pode, ó. O verbo haver no sentido de existir deve ficar no singular, tá? Então, a letra C está incorreta. A letra D, o verbo fazer no sentido de passado, sempre no singular. Fazia 8 dias que não via Guma. E a letra E também errada. O verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Não haverá umas sem as outras. Então, pessoal, sobrou aqui, ó, a letra B. Tá? Também a mim me hão ferido. Eles hão ferido a mim. Eu tenho uma locução verbal. Porém, o verbo principal é o verbo ferir, que está no particípio. E o verbo haver é um verbo auxiliar. Como o sujeito não aparece ali, ele é indeterminado, eles hão ferido. A locução verbal, né, ela concorda com o sujeito no plural. Porque o verbo haver, ele é o auxiliar, ele não é o verbo principal, no sentido de existir. O verbo principal é o verbo ferir. Então, a locução sofre a concordância com o sujeito, naturalmente, normalmente. Então, a opção que está correta é a opção B. Vamos a número 6. Marque a única alternativa em que o emprego do verbo haver está correto. Então, vamos lá, vamos procurar a opção correta. Percebam como o verbo haver cai demais em questões concurso, principalmente em questões de concursos militares, tá? Vamos lá, estou na banca aqui, difícil, né? Então tem que olhar com o dobro de atenção. Vou procurar a opção correta, tá? Deixa eu ver aqui. A letra A está incorreta. Todas as gotas de água haviam evaporado. Quem manda aqui é o verbo principal, né? Não é o verbo haver. Aqui, ó, o verbo haver está como verbo auxiliar. Então, a locução, ela concorda com o sujeito, tá? Todas as gotas de água, sujeito no plural, locução verbal no plural. Haviam evaporado. Toda a locução verbal, apenas o verbo auxiliar sofre flexão. Quando o verbo principal for o verbo haver no sentido de existir, o verbo auxiliar não sofre flexão, a locução fica toda no singular. Então, letra A, incorreta. Tá? Letra B, elas se haverão comigo se mandarem meu primo sair. Não vejo aqui erro, né? O verbo haver está no sentido de se entender, prestar contas. Elas prestarão contas a mim, elas se entenderão comigo se mandarem meu primo sair. Então, o verbo haver, ele não está no sentido de existir, tá? Então, ele vai naturalmente concordar com o sujeito. Sujeito, elas, no plural, verbo haver também no plural, porque não está no sentido de existir e nem no sentido de tempo passado. Então, letra B é a opção correta. Vou corrigir as demais aqui, ó. Não houve quaisquer mudanças no regulamento. Amanhã vai haver aulas de informática durante todo o período de aula, né? Então vamos lá, ó. Preste atenção aqui, ó. O verbo haver é o verbo principal. Toda locução deve ficar no singular, porque o verbo principal haver está no sentido de existir. Então, amanhã vai haver aulas de informática durante todo o período de aula. Então, opção D, né,
está incorreta, né? Então, amanhã vai haver aulas. Letra E. O verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Houve casos significativos de contaminação no hospital da cidade. Letra E também incorreta. Então, tá? Vamos corrigir aqui, ó. Todas as gotas de água haviam evaporado. Letra A. Letra C. Não houve quaisquer mudanças no regulamento. Letra D. Amanhã vai haver aulas de informática. E letra E. Houve casos significativos. Número 7. Assinale a alternativa em que o emprego do verbo haver está correto. Então, vamos pegar os erros flagrantes aqui, ó. Brigavam à toa sem que houvesse motivos. O verbo haver tem que estar no singular. Letra C. Criaturas infalíveis nunca houve nem haverá. Nunca haverá criaturas infalíveis. Verbo haver no sentido de existir no singular. Letra D. Não ligue caso haja desavenças entre vocês. Então, ó, letra D também incorreta. Então, B, C e D estão incorretas. A letra A, o verbo haver está no sentido de passado, tempo decorrido. Haverá 9 dias que ela visitou os pais. Então, a letra A está correta, porque o verbo haver deve ficar no singular. Opção A, correta. Agora, sobrou aqui a letra E, que me parece também muito correta, tá? Porque o verbo haver, ele está também indicando passado. Porém, no gabarito oficial, a opção E é considerada errada. Por qual motivo? O motivo que eu encontro aqui é a discordância de tempo, né? O verbo haver deve concordar, né, com o pretérito imperfeito do indicativo, do verbo morar. Então, a opção, né, corrigida deveria ficar assim: morávamos ali havia quase 5 anos. A frase, ela, né, no uso do verbo haver, ela exige correlação com o outro verbo, tá? Os verbos aqui, eles são dependentes, né? Semanticamente, né? Quanto ao significado, então eles têm que combinar aqui no tempo verbal, tá bom? Foi a explicação que eu achei mais razoável. Então, a opção, né, corrigida ficaria: morávamos ali havia quase 5 anos. Então, a única opção que não cabe nenhum tipo de correção é a opção correta, é a letra A. Questão difícil, hein? Número 8. Marque a opção que apresenta corretamente o exemplo de concordância verbal, né? Então, vamos procurar a correta. Letra A, incorreta. Havia motivos diversos para ser feliz. Tá? A letra B, incorreta. Ó, a locução verbal aqui, ó. O verbo é existir, não é um verbo impessoal. A locução deve concordar com o sujeito. Sujeito, formas de cálculos mais fáceis. No plural, a locução deveria ir para o plural. Devem existir formas de cálculos mais fáceis. Letra B, também incorreta. Letra C, tá? Locução verbal. O verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. A locução deve ficar no singular. Pode haver meios mais fáceis para ser feliz. Então, sobrou-me aí a opção D. Já irei assinalar aqui, ó. Assinalei. Tá? Podia haver meios mais fáceis de ingressar na aeronáutica, ou seja, locução verbal,
O verbo haver é o verbo principal, está no sentido de existir. Toda locução verbal fica no singular. Porque, né? É uma locução verbal impessoal. A frase de não apresenta sujeito. Então, opção a se marcar, que é a opção correta. Letra D. Vamos, então, à última, né, do vídeo. Última questão de concordância aí do vídeo, tá? 9, vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância com a forma verbal em destaque está correta. Então, eu vou atrás da opção correta. Verbo fazer, quando indica passado, sempre no singular. Fazia muitos meses que ele procurava emprego. Incorreta. Letra B. Devem haver muitos casos de preconceito. Verbo locução verbal, que tem o verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Deve haver muitos casos de preconceito racial nas empresas privadas. Letra B incorreta. Tá? Vamos à letra C. Tá? Abriram as portas para os recém-formados, tá? A fábrica de sacolas e embalagens plásticas. Deixa eu ver aqui, ó. Sujeito, a fábrica de sacolas e embalagens plásticas, né? Então, núcleo do sujeito, a fábrica. Então, o sujeito está no singular, tá? Era uma única fábrica de sacolas e também de embalagens plásticas. Então, a fábrica abriu as portas. Letra C, incorreta também. Agora vamos à letra D, tá? Metade dos desempregados disputou uma única vaga para o cargo de faxineiro. Em expressões partitivas, eu concordo, né, com o primeiro ou com o segundo termo, sendo aconselhável, né, concordar mais aqui com o primeiro, porque ele é o núcleo do sujeito. Quem disputou? Metade dos desempregados. Núcleo, metade. Então, né, a concordância aqui, ó, núcleo do sujeito, no singular, tá? Verbo no singular. Então, a opção D está correta. Número 9, opção a se marcar, letra D.